Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio. Muito bem, meus queridos, nós agora vamos à Palavra de Deus. A Palavra de Deus com o tema de hoje, um tema bem atualizado, um tema que vai falar sobre a objetificação do corpo. Veja bem, eu vou explicar isso aí, você vai entender o que é, né? Objetificação do corpo, tanto do homem como da mulher. Pastor, o que é objetificação do corpo? É querer tornar o corpo um objeto de satisfação, um objeto de prazer, sem valorizar o principal do ser humano, que é o espírito, a alma. As pessoas valorizam tanto o corpo que se esquecem de valorizar o espírito e a alma, e a consequência disso é desastrosa. Então, embora muitas vezes essa objetificação, onde a gente vê muito se falar na mídia de mulher objeto, essa objetificação do homem também existe, ela também ocorre. E isso afeta quando você valoriza apenas o seu corpo e esquece da alma e do espírito. Isso afeta a sua maneira de interagir na sociedade. Isso reduz o valor das pessoas para os meros atributos físicos que possuem. As pessoas começam a valorizar e a tentar expor os seus atributos físicos e ignora suas emoções, ignora a sua inteligência, a sua espiritualidade, ignora todos os valores morais, éticos, porque ela valoriza tanto ele ou ela. Eu vou me referir mais às mulheres, como já disse, porque é mais perceptível nas mulheres. Elas valorizam tanto o seu corpo, que ao valorizar o seu corpo, elas expõem de uma maneira sutil, de uma maneira assim, vamos dizer assim, enganosa, para atrair as atenções para si. Então, meus amados, esse tema é um tema assim de uma importância muito grande na atual sociedade, e que nós queremos trazer ele aqui para você, minha querida irmã, meu querido irmão, com muito amor. Queremos trazer para você não como crítica, não querendo lhe passar para trás e dizer que você é uma amostrada, como normalmente fazem. Não, é para você entender. É para você entender que Satanás, ele usa ideologias, ele usa a cultura secular, ele usa a sociedade pervertida para fazer essas coisas, a sociedade sem Deus, e isso influencia a igreja do Senhor Jesus, que passa agora a querer imitar as coisas do mundo, nesse sentido também. Isso traz consequências, como eu já falei, para a sua alma, para o seu espírito. Você vai ficar uma pessoa carnal, você vai ficar uma pessoa que esquece de valorizar as coisas de Deus para valorizar o seu corpo. Então nós vamos aqui ler um texto da Palavra de Deus, e eu quero aqui chamar a sua atenção ao que a Bíblia diz, primeiro em Provérbios, capítulo 11, versículo 22. Veja bem, a Palavra de Deus nos diz aqui em Provérbios, capítulo 11, versículo 22. Como joia de ouro no focinho de uma porca
Assim é a mulher formosa que não é discreta. Veja que coisa tremenda a Bíblia diz. Preste atenção, porque isso é tremendo. É um versículo aqui que fala com muita profundidade. É uma metáfora. Na linguagem portuguesa, Deus gosta de fazer comparações das coisas espirituais com as coisas seculares que a gente entende. Tá certo? Aí Deus falando aqui em Provérbios, através da sua palavra, capítulo 11, versículo 22, diz: como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição ou não é discreta. Então veja bem, meu querido. Imagine agora você, uma joia no focinho de uma porca. Uma coisa preciosa, uma coisa bonita, uma coisa que tem valor, mas está no focinho de uma porca. Então nós podemos comparar isso, sabe a quê? Nós podemos comparar isso a uma mulher bonita, ou um homem bonito. Um homem bonito que, segundo o padrão da sociedade, ele tem um porte físico bonito, ela tem um porte físico bonito, mas ele está firmado no focinho de uma porca. Como joia de ouro. Você é uma joia de ouro, preciosa. Você, meu irmão, é uma joia de ouro preciosa. No focinho de uma porca, você, a Bíblia diz que você é comparado ao ouro de Ofir, o ouro de melhor qualidade. Aliás, você é melhor, não é? Você vai além, mais precioso do que o ouro de Ofir. Aí diz aqui, como joia de ouro no focinho de uma porca. O que é o focinho de uma porca? O focinho de uma porca, a porca é um animal irracional. A porca não pensa. A porca não se valoriza. A porca se lança na lama. A porca é fedorenta. A porca só serve para alimento, é descartável. A porca existe enquanto não chega a vontade de se alimentar com ela. Agora imagine você, bem bonita, mas você está firmada no focinho de uma porca. Essa porca é comparada ao espírito, à alma de uma pessoa que não se valoriza e que tem um corpo tão bonito, ou que pode se tornar bonito, mas que está firmado nesse espírito de porco. Dói essa palavra, não é? Você quer ser um espírito de porco? Veja que essa palavra, ela é muito dura para nos chamar a atenção. Agora veja bem o que é que a Bíblia diz do seu corpo. Ou não sabeis, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Eu já li aqui Provérbios 11 e 22. Agora eu quero ler 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja bem, então meu corpo, ele não pertence a mim mesmo, ele pertence a Deus. A partir do momento que eu recebi Jesus na minha vida, meu corpo não é mais meu. Eu até pensava que era meu quando eu não era crente. Mas agora ele não é mais meu, ele pertence a Deus. E além do mais, ele é templo do Espírito Santo que habita em mim, proveniente de Deus. Nós não somos de nós mesmos. Então, meus amados, é impossível apreciar ou valorizar uma joia que só serve para ser usada no focinho de um porco. Uma pessoa que se apresenta dessa maneira, procurando sempre dar ênfase a seu corpo, mostrar o seu corpo,
ela é comparada a isso na Bíblia. Então, diante disso aqui, eu quero mostrar agora para os amados que Deus, Ele dá valor ao seu corpo. Veja bem, vamos reconhecer o valor que Deus dá a seu corpo e a você completamente em todos os sentidos, não apenas a seu corpo. Porque às vezes a pessoa que objetifica seu corpo, ela quer valorizar apenas o seu corpo, mas veja como Deus lhe fez. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus vai nos dizer assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja bem, você já deve conhecer essa passagem bíblica, quando Deus fez o homem, sua imagem e conforme a sua semelhança. Primeira coisa que você tem que entender é que você vai ver na Bíblia, em qualquer tradução da Bíblia, você vai ver a palavra façamos o homem. Dá a ideia de que Deus, para fazer o homem, ele não estava só. Havia mais de um. A Trindade estava, vamos dizer assim, em evidência. Na hora da criação do homem, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. Quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, estavam os três juntos. Aleluia. E agora esse termo, conforme a nossa imagem e semelhança, se estavam os três juntos, você também é um ser que nós classificamos na teologia como um ser tricótomo. Olha só, preste atenção, que isso tudo tem a ver com esse mal que quer assolar a nossa sociedade de objetificação do corpo. Deus, na sua essência, a Trindade, na sua manifestação plena, fez o homem. E ele fez o homem também tricótomo, composto de corpo, alma e espírito, não é? Imagem e semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fez você com um corpo, com uma alma e com um espírito. Na verdade, você é um espírito. Você possui uma alma e habita em um corpo. Seu corpo é uma mera habitação. Entenda bem o que é o seu corpo. Você é um espírito feito por Deus. Deus soprou o espírito de vida, o ruach, soprou naquele corpo e o corpo se fez alma vivente. Então você é um espírito, você é o sopro de Deus que está dentro desse corpo aí. Você é esse sopro de Deus, um espírito. Você possui uma alma e você está dentro desse corpo. Então, meus amados, veja que aqui Deus diz, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra. Deus disse, domine. Guarde essa palavra, domine. Se Deus disse domine, se eu quiser dominar o que está fora de mim, eu tenho que dominar primeiro o que está em mim. Como eu posso dominar o que está fora de mim? Eu sou criatura de Deus. Recebi o Espírito de Deus, agora sou filho de Deus porque Ele me recebeu como filho. Se eu tenho o Espírito de Deus em mim, Deus me disse que eu domine, como é que eu vou dominar o que está fora, se eu não consigo dominar nem o que está dentro de mim, a minha alma? Você pode dominar a sua alma. Você sabia que as vaidades estão na alma? As vaidades estão na nossa alma. É a nossa alma que quer. A nossa alma é doente. A nossa alma, ela foi ferida pelo pecado.
Quando Eva pecou lá no Jardim do Éden, nós herdamos isso. E só o Espírito de Deus em nós, para nos dar graça e força para dominar a nossa alma. Através do seu Espírito, você se comunica com Deus. Através da sua alma, você se comunica com este mundo, utilizando o seu corpo. Você utiliza seu corpo através da sua alma, mas você, na verdade, é um espírito. Aí o que é que acontece? Vêm as ideologias, vêm os modismos humanos, vem a cultura secular, vem a depravação social e quer transformar o homem, transformar a mulher num objeto de prazer, objeto de sensualidade. E para isso você vai encontrar, né, a sociedade comparando com a igreja, criando seus instrumentos. Do mesmo jeito que a igreja prepara as pessoas para santificá-la, a sociedade prepara também os meios para destruir os seres humanos. As festas de carnavais, para as pessoas ressaltarem o seu corpo, não é? As baladas, as praias de nudismo, as praias populares também, onde se destaca, se exalta o corpo, as academias de ginástica, onde o corpo é aperfeiçoado nas suas formas. Tudo isso é o mundo cooperando para que o corpo seja destacado. E você não compreende, porque o pastor é rigoroso. Não é o pastor que é rigoroso. O pastor não é rigoroso. Nem Deus é rigoroso. Deus quer o seu bem. O problema é o seu pecado. Lembre quando Adão e Eva pecaram. Como foi que eles cobriram a nudez dele? Com uma folha de figueira. Eles cobriram com uma folha de figueira. Adão e Eva, quando Deus chegou no Jardim do Éden, que disse: Adão, quem te disse que tu estava nu? Deus, quando viu ele coberto com uma folha de figueira, quem te disse que estava nu? Ele disse: a mulher que tu me desse, ela me induziu para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando eu comi, percebi que estava nu. E ali a mulher também tiveram medo. Veja que a nudez, o exibicionismo, ele promove o medo, doenças emocionais. A pessoa, quando fica nu para chamar atenção, é uma carência emocional, ela fica ansiosa. Eu estou chamando atenção. E eu não estou falando só ficar nua na sua essência, não. Quando se veste com vestes que a Bíblia classifica, a Bíblia vai falar, daqui a pouquinho você vai ver, vestes de prostituta. Você vai ver que as pessoas que se vestem assim, elas têm a tendência a se inclinar para a prostituição. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Então Deus fez você e deu valores a você. Te deu um espírito, te deu uma alma, te deu o Espírito Santo para habitar em você, conforme nós lemos aqui no texto, onde a palavra de Deus nos diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Aí o que é que a pessoa faz? A pessoa quer se valorizar, não reconhece o valor que foi dado por Deus a si próprio. Não é? Então Deus te dá valor. Então veja bem, veja essas palavras aqui: domine. Como é que você quer dominar seu filho? Você quer dominar sua esposa, seu marido? Você quer dominar tudo, mas você não domina nem a você mesmo. Quando você não domina suas vaidades, nesse exibicionismo, quando você começa a querer chamar atenção com o seu corpo. Olha, e eu estou falando isso para que toque em você e você comece a meditar diante de Deus. Quem sabe você tem doenças emocionais. A gente vê muita coisa hoje que está se tornando popular na sociedade. Muita coisa hoje que está se tornando normal na sociedade. E essas coisas não ficam de fora, não. Então vamos ver. Vamos entender a beleza interior que Deus quer para as mulheres, não é? Eu falei aqui que Deus te fez
um ser humano completo, que tem um corpo, uma alma e um espírito, que o valor primeiro está no espírito, na alma, e o corpo é um mero instrumento que conduz o nosso espírito e nossa alma nesse mundo. A irmãzinha me perguntou, eu achei interessante, por que a Bíblia diz que o exercício corporal para pouco aproveita? É porque a Bíblia está se referindo no sentido da salvação, no sentido de santidade. Realmente, o exercício corporal ele serve para preservar o corpo por um pouco de tempo. Você veja que você faz exercício, se você fizer hoje, você vai ter que fazer amanhã, depois, vai ter que ficar fazendo sempre para manter o corpo, não é? Mas só serve para esse mundo. Não está dizendo que esse pouco aí que não significa nada, não. É importante, serve para um pouco, claro que serve. Mantém seu corpo saudável, exercício corporal, mas só serve para esse mundo, não é? Então, vamos entender agora a beleza interior que Deus quer para você, não apenas que você valorize o corpo. 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: semelhantemente vós mulheres, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de sua mulher sejam ganhos sem palavras. Veja só, aqui mostra que uma mulher de Deus, ela pode ganhar o marido sem palavras, ou seja, com suas atitudes. Agora veja o que é que a Bíblia vai valorizar aqui. Considerando a vossa vida casta em temor. Primeira coisa, apresentar temor a Deus para ganhar o marido sem palavras. É a Bíblia ensinando para as mulheres. Aí diz assim, olha, o enfeite delas não seja o exterior. Eita Jesus, essa palavra aqui é tremenda. Não está dizendo que você é proibida de se enfeitar, não. Não está dizendo que você é proibida de colocar uma maquiagem, que você é proibida de colocar um anel, ou uma pulseira, um transilim, um diadema. Nada disso! Não está falando nada disso. Aqui está falando que o enfeite da mulher, que o brilho delas não seja o exterior, mas no homem encoberto no coração. Aqui traz uma ilustração que diz assim: o enfeite delas não seja no exterior, no frisado do cabelo. O que é isso? A pessoa que pensa, hoje eu vou para a igreja, mas vou aparecer, faz uma arrumação no cabelo, chega sacudindo o cabelo assim, mas o cabelo natural não é aquele. A pessoa só está querendo brilhar daquele jeito. No frisado dos cabelos, uso de joias, de ouro, compostura de vestido. Aqui não está proibindo nada disso. O que está dizendo aqui é que o enfeite não deve ser esse. Pode se enfeitar? Pode, mas não deve ser esse. Mas o que é que deve ser, pastor? O homem encoberto no coração. Um coração incorruptível. Um traje de um espírito manso e quieto. Uma mulher equilibrada, tranquila, que é precioso diante de Deus. Aí diz assim, porque assim se adornavam as santas mulheres de Deus, ou que esperavam em Deus. Aleluia! Aleluia! Então veja, meus queridos, que a pessoa quando se esforça, ou quando força a barra, para mostrar o exterior, para mostrar o corpo, para mostrar suas curvas, tanto mulheres como homens, é porque não tem o que mostrar de dentro. É porque uma pessoa cristã, ela brilha pelo que tem dentro, não é pelo que tem fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aí diz assim, olha, como Sara que obedecia a Abraão, Sara chegava ao ponto de respeitar o marido. Não é que ela tivesse medo, nem que ele fosse um opressor, não, irmãos. Mas Sara chamava Abraão de Senhor. E eu quero aqui fazer um elogio à minha esposa, a irmã Sandra. Às vezes eu vejo as atitudes dela, não é que ela me chame de Senhor, mas a maneira dela se submeter a mim, irmãos. Eu sinto assim, que ela me trata como se eu fosse o pai dela. Ela diz que eu sou pai, que eu sou irmão, que eu sou marido, que eu sou namorado, que eu sou amigo. Ela me diz, mas às vezes ela me trata com respeito,
que eu me lembro dessa passagem bíblica. Aleluia! Então veja bem, ela era tão obediente e serva de Deus, Sara de Abraão, que a Bíblia diz assim, não temendo nenhum espanto. Sabe o que é não temer nenhum espanto? É ter uma consciência tranquila. Uma pessoa intranquila, ela está sempre espantada. Uma mulher que anda na vontade de Deus, que não vive se exibindo, ela é tão tranquila. Ela não vive tendo espanto com nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então a verdadeira beleza, segundo a Bíblia, ela vem do coração. Ela não vem da parte exterior. Ela não vem das tuas curvas. Um homem, quando olha para uma mulher que está mostrando as suas curvas, suas intimidades, através de roupas transparentes, ele olha para ela como um objeto. Ele olha para ela como um objeto descartável. É uma joia de ouro. Tá ali, bonitinha. Agora o espírito é um espírito de uma porca. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz, não é o pastor Técio. Falar a Bíblia dói às vezes. Tanto em mim, porque parece até que eu estou querendo lhe maltratar. Mas não é. É a Bíblia que diz, para você entender. Irmãos, aleluia. Deus quer nos tratar. Deus quer que nós valorizemos a ética, a moral, os valores interiores. Aleluia, o respeito, a honra, a consideração. Que olhemos para nós mesmos como templos de Deus, não como instrumentos de prazer que saem se expondo para chamar a atenção. Então, veja bem, nós estamos falando aqui sobre objetificação do corpo humano, dando ênfase à mulher. Eu mostrei primeiro que você deve reconhecer o valor dado por Deus. Eu mostrei também que você precisa entender a beleza interior da mulher, santas mulheres de Deus, que os valores estavam dentro do coração, na sua alma. Que a verdadeira beleza, ela parte do coração, não é? A modéstia, meus queridos, é uma expressão de honra. O que é modéstia, pastor? É a pessoa não querer chamar atenção. É a pessoa se vestir, andar alinhado. Olha, coloca uma roupa decente, anda alinhado, anda bonito. Mas não sai do padrão, não. Um padrão que seja, vamos dizer assim, que não chame a atenção das pessoas. É diferente uma mulher que coloca um batonzinho para chamar, para destacar, né, seu lábio, e aquela outra que coloca um batom de uma cor completamente diferente para chamar a atenção. É diferente uma mulher que pinta o seu cabelo de uma cor natural, castanho, preto, loiro, que é a cor que ela normalmente tem, e ela dá um realce ao cabelo, de uma que pinta o cabelo de vermelho, pintar o cabelo de azul. Onde já se viu uma pessoa de cabelo azul? Então, meus queridos, veja que as pessoas fazem isso tentando transformar o corpo num objeto de prazer para os outros. Faz isso porque eu gosto. Uma vez eu reclamei com alguém, orientei a pessoa, procurei orientar, mas a pessoa disse assim: eu me sinto realizada desse jeito. Eu pensei que era Jesus que lhe realizava. Eu pensei que era a presença de Deus na sua vida que lhe realizava. Então, meus amados, vamos ver aqui um pouquinho agora. Veja bem. A Bíblia diz, em 1 Timóteo 2, 9 e 10, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas de vestimenta preciosa, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Então, vamos ver agora as vestimentas, que a Bíblia fala também,
como vestimentas de prostitutas. Eu vou ler para você alguns textos aqui. Primeiro, Provérbios, capítulo 7, versículos 6 ao 10, né? A Bíblia, falando sobre o relacionamento sadio, sobre a sabedoria do homem em lidar com os prazeres do mundo, com a sexualidade. Aí Salomão, aqui em Provérbios, capítulo 7, versículos 6 ao 10, ele diz: porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, olhando pelas brechas da janela, que ele quis dizer isso, vi entre os simples e descobri entre os moços um moço que tinha falta de juízo. Ele passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo da tarde e do dia, na tenebrosa escuridão da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Veja bem, enfeites de prostituta era uma forma que aquelas mulheres usavam para atrair os homens. Eu pergunto, por que é que as mulheres vestem roupas sensuais? É para quê? Para ficar bonita? Para agradar a Deus? Para mostrar que ela é uma mulher de Deus? Elas vestem roupas sensuais, é para isso? Então veja bem, a Bíblia diz que ela saiu com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Aqui não especifica que enfeites era esse, mas o objetivo era atrair a atenção dos homens. E eu sei que a sensualidade, a exibição do corpo de uma mulher é atrair a atenção dos homens. Um homem também pode fazer isso. Tentar exibir seu corpo para atrair a atenção das mulheres, mas é menos comum na nossa sociedade. Então, Provérbios 7, 16 ao 19, aí essa mulher vai dizer, veja bem, aquela que vinha com as roupas chamando a atenção dos homens, ao pensamento dela, que ela fala para o jovem louco, aquele jovem louco. Ela diz assim, olha, 7, 16 a 19, já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã e alegremo-nos com amores. Eu pergunto, o que é que aquela mulher que estava vestida com vestes de prostitutas queria? Estava procurando sexo, atrair o homem. Chegou junto dele e expôs o que estava no coração. O que é que estava no coração de uma pessoa que veste vestes sensuais com o objetivo de atrair um homem? Está isso aqui também, a mesma coisa. No final das contas, pode não ser uma coisa que ela queira de imediato, mas é uma coisa que ela está sinalizando que está pronta para isso, que está preparada para isso, para atrair atenção. Se chegar um homem que agrade ela, como foi o caso aqui da Bíblia, ela pode dizer isso para ele. Já está tudo preparado, vem, deitemo-nos, alegremo-nos, saciemo-nos de amores. E o pior é que era uma adúltera. Aqui na Bíblia diz, porque o meu marido não está em casa e ele foi fazer uma longa viagem. Isso quer dizer, mais ainda, porque ela já tinha com quem colocar em prática os seus desejos, ou satisfazer os seus desejos, suas carências afetivas de amor. Mas sabe o que é que ela fez? Ela foi procurar outro. Isso mostra, meus queridos, a atitude também de mulheres casadas. Por que uma mulher casada coloca uma roupa sensual? Para que é que uma mulher casada coloca uma roupa sensual? Ou um homem casado também? Mais uma vez eu me refiro aqui, que eu falo mais das mulheres porque é o que se destaca mais na nossa sociedade. Mas tudo que eu estou falando também acontece em sentido inverso. Pode acontecer em sentido inverso também. E olha o que é que Deus diz aqui sobre as filhas de Sião que andavam com suas vaidades para chamar a atenção dos homens. Olha o que é que Deus diz aqui no Antigo Testamento. Meus queridos, eu não estou falando de vestido comprido.
Eu não estou falando aqui de usar cabelos grandes, não. Essas coisas são tradições, essas coisas são costumes denominacionais. Essas coisas são estabelecidas por denominações que entendem como a minha. Eu entendo assim, a nossa denominação entende assim, que é melhor se comportar dessa maneira. E procuramos mostrar para a sociedade que é melhor se comportar dessa maneira. Veja o que diz aqui. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, ou seja, olhares, vamos dizer assim, sensuais. E quando andam, caminham saltitando, fazendo o tilintar com seus pés. Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez, ou seja, Deus não se agrada disso. Porque é que muitas igrejas estão frias espiritualmente. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha lá. Então, as mulheres, Deus está dizendo aqui, o Senhor porá descoberta a sua nudez. Ou seja, porque a nudez exterior mostra a nudez de coração, a nudez da alma, a nudez do espírito, a nudez diante de Deus. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos, as toucas, os adornos, os pendentes, os braceletes, os ornamentos das pernas e os cintos, os anéis e as joias. Mais uma vez eu alerto. Deus tira essas coisas. Eu não estou me referindo das coisas materiais, porque isso estava no coração do povo. É porque isso é o que estava no coração do povo, os enfeites das mulheres, não seja no exterior. Está proibindo você de usar? Não! Não é proibido. O problema é o seu coração. Você, quando veste uma roupa sensual, o problema é o seu coração. Você, quando veste uma roupa composta, glória a Deus, isso é o seu coração, que você quer vestir assim, você se sente bem assim. Então, diz aqui, ó, e será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Olha que coisa terrível. É o focinho da porca, tá lembrado? Tá lembrado do focinho da porca? Assim como joia de ouro no focinho de uma porca. Então, a Bíblia está dizendo aqui, olha, e será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? E por cinto, uma corda. Isso aqui, essa corda aqui, era símbolo de a pessoa ficar preso, amarrado. Em lugar de arrumação dos cabelos, haverá calvície. E em lugar de veste luxuosa, pano de saco. E queimadura, em lugar de formosura. Ei, olha, essas coisas não vão resistir. Isso não pode resistir na vida de um servo de Deus. Então, meus queridos, eu quero aqui ainda chamar sua atenção para você que você deve guardar o seu corpo como templo e morada do Espírito Santo, conforme nós já lemos aqui, não é? Porque foste comprado por bom preço. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Nosso corpo é sagrado, meus amados. Nosso corpo é sagrado. E nós precisamos, para brilharmos diante de Deus, desenvolver as virtudes cristãs. E não desenvolver a nossa atualização com a moda secular. Ei, ao invés de desenvolver a atualização da tua vida com a moda secular, eu tenho que usar essa roupinha porque os jovens usam. Eu tenho que usar essa roupinha aqui porque as mulheres do mundo usam. Eu tenho que usar essa coisa porque as mulheres usam. Não, desenvolva as virtudes cristãs para você brilhar como mulher de Deus. O que são virtudes cristãs, pastor? Fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é
amor. Olha, ame de verdade. A pessoa que só valoriza o seu corpo, ela não ama de verdade. A pessoa que valoriza seu corpo, normalmente ela vive apaixonada. Porque ela também é atraída por corpos. Ela não é atraída por virtudes, não sabe amar. Então, o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é alegria, alegria de Deus. O fruto do Espírito é paz. O fruto do Espírito é paciência. São essas virtudes que a mulher de Deus, o homem de Deus deve desenvolver. O fruto do Espírito é benignidade. O fruto do Espírito é paciência. O fruto do Espírito é mansidão. O fruto do Espírito é fé. O fruto do Espírito é temperança. Glória a Deus. Então, meus amados, a Bíblia diz assim, olha, Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Faça para Deus. Se eu estou me vestindo, eu estou me vestindo para Deus. Se eu estou pregando o Evangelho, eu estou pregando para a glória de Deus. Se eu estou indo para a igreja, eu estou indo para a glória de Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero estar na igreja de Deus. Você pode não ter uma chamada pastoral, você pode não ter uma chamada para ser obreiro, mas você vai para a igreja para a glória de Deus. Você pode ter seu trabalho lá, não é nada demais, mas você tem seu trabalho também para a glória de Deus. A Bíblia diz que é comais, que é bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aonde você estiver, você tem que entender que você está ali para a glória de Deus. Então, você agora, eu quero concluir essa mensagem. Será que você é a luz do mundo? Será que você é sal da terra? Ou será que você é mulher ou homem sendo objetificado, sendo transformado num objeto? Eu estava vendo um irmão que ele chegou para mim e disse: pastor, eu fui para uma academia e eu fiquei com vergonha do que eu vi lá na academia. Fazer ginástica. A maneira que as mulheres se exibem é uma coisa ridícula que eu não me poupo até de falar aqui. Que não existe palavras para falar isso aqui, nesse programa. A maneira que os homens também se exibem é ridículo. Cuidado, você que é um servo de Deus. Cuidado, porque tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Aleluia. E nós devemos ter nossa consciência tranquila diante de Deus para esses limites. Eu concluo essa palavra dizendo a você que o diabo, ele sempre procura encontrar espaço para fazer você extrapolar os limites de Deus. Se você é uma pessoa que precisa se alimentar para ter saúde, Deus lhe dá o alimento e você pode comer. Satanás vai lhe induzir a gula, que você coma além do que precisa. Se você precisa descansar, Deus vai te dar a oportunidade de descansar, vai te dar uma casa, cama. Satanás vai te induzir a preguiça e uma série de outras coisas. Mas Deus também te dá um corpo. E Ele quer que você zele por esse corpo. Pratique exercícios físicos com ordem, com decência, tudo para a glória de Deus. Pratique exercícios físicos. Não é pecado, não. Se você quer praticar exercício físico, você pratica até numa esteira dentro de casa. Sabe o que é uma esteira? Correndo, aquela que fica rodando. Se você não tem condições, vai caminhar ao redor da rua, vai numa praia, vai num calçadão, vai numa praça. Pode ir até numa academia. Mas fique certo de uma coisa, que Satanás, ele vai querer ultrapassar os limites de Deus na tua vida. Para pregar essa mensagem, eu comecei a olhar para mim mesmo e dizer: Senhor, em que eu preciso melhorar? Eu quero pregar essa mensagem, Pai, mas eu quero pegar com a consciência tranquila, em que eu preciso melhorar, em que minha esposa precisa melhorar. Que Deus te abençoe e te ajude.
em nome de Jesus.